Glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, preste aqui um pouco da sua atenção. Eu prometo que eu não vou me demorar, mas eu prometo ser bem fiel ao texto e aquilo que Deus falou no meu coração. Nós estamos um pouquinho cansados, peço perdão ao horário devido ao trabalho, nós chegamos um pouquinho mais tarde, viemos correndo, mas viemos aqui para plantar algo de Deus sobre esse altar. Eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de paciência comigo, a gente aprende mais alguma coisa essa noite. O texto que nós acabamos de mencionar é um texto bastante conhecido. A verdade é que quando nós falamos dos poços de Isaac, nós sabemos que Isaac ele vai se referir a 3 poços: Ezeque, Sitna e Reobote. Mas só que nós acabamos de ler que Reobote ele abre dizendo: o Senhor abriu os nossos espaços e nós prosperaremos. Eu tenho uma rápida reflexão para você sobre esse texto aqui. Eu vou explicar para você, vou aplicar, vou terminar minha participação neste culto. O capítulo de número 26 do livro de Gênesis, ele fala sobre o começo de uma história de um homem, considerado por nós hoje um dos patriarcas, que é Isaac. Aqui dentro desse capítulo nós vamos perceber que Deus ele está iniciando a sua história com Isaac. Porém, o que me chama a atenção, gente, é o simples fato de o capítulo se iniciar dentro de um período de crise. O versículo número 1 vai dizer: houve fome naquela terra, como tinha acontecido dentro do tempo de Abraão. Você perceba comigo que quando Deus vai iniciar o relacionamento com Isaac, Deus não inicia esse relacionamento com ele no momento de abundância. Deus não inicia o relacionamento com ele no momento de prosperidade. O texto vai dizer que houve fome sobre a face da terra. E essa fome aqui nós podemos chamar dessa mensagem de crise. Essa crise que se estourou porque eles precisavam movimentar algo sobre a vida de alguém. Como eu disse aqui, Deus está iniciando um relacionamento com Isaac. E para se iniciar um relacionamento com Isaac, Deus precisa primeiro chamar a atenção de Isaac. E não tem como Deus chamar a atenção de alguém enquanto tudo dentro da sua vida está indo bem. Não tem como Deus chamar a atenção de alguém enquanto tudo na sua casa está indo bem. Então o texto vai dizer que houve uma fome sobre a face da terra. Houve uma crise. E dentro dessa crise Deus decide se apresentar para Isaac. Porque dentro dessa crise Deus precisa movimentar algo sobre a vida de Isaac. Mas só que o texto é bem claro em dizer que essa crise aqui é uma crise parecida com a crise que aconteceu na época de Abraão. Então a crise que está acontecendo com Isaac, gente, não é uma crise única. É uma crise que antes de acontecer com ele já tinha se apresentado para o seu pai. Isso aqui abre um pouco do nosso entendimento e a gente começa a perceber que crise ela não é individual. Não importa o seu nível de intimidade com Deus, não importa quem você é, o seu nome, o seu status. Chega um momento em que a crise vai chegar para a sua casa. Chega um momento que a crise vai chegar para a tua família. Não é que a crise é porque Deus não gosta de você. Não é porque é crise porque o diabo está revoltado com sua vida, não. Toda crise está atrelada a um propósito de Deus na face da terra. E a crise que Deus decide se manifestar aqui é Deus dizendo: Isaac, eu preciso começar um relacionamento contigo. Eu vou explicar isso aqui para você. Mas só que para eu começar esse relacionamento contigo, eu preciso chamar a sua atenção. Chamar a atenção de um ponto que você precisa entender. Quem eu sou e o que eu posso fazer dentro de um momento de crise. Porque quando a crise aparece aqui, Isaac ele tem um pensamento. E o pensamento é: eu preciso fugir dessa crise. E para fugir dessa crise, eu vou me ausentar do ambiente que eu estou e vou trocar de terra. Por que Isaac está querendo trocar de terra? Porque a crise veio. E se a crise veio, só quem é louco decide permanecer na crise em vez de buscar ir atrás do seu milagre.
Eu sei que a gente vive um período em que muita gente, mediante a crise, quer fugir do Brasil. Tenho amigos que foram embora para Portugal porque não quiseram viver uma crise dentro do país. Outros vão embora para os Estados Unidos porque nós estamos falando de Europa, estamos falando da América, um dos países mais potentes do mundo. E a maior potência dentro dessa época era o Egito. Então qual é o pensamento de Isaac? Já que a crise apareceu, já que a crise se instaurou, eu preciso me retirar do ambiente que eu vivo. Eu vou em direção ao Egito, porque lá eu consigo manter a minha casa de pé. Lá eu consigo manter minha família de pé. Até porque não tem motivo de eu permanecer em um lugar e eu ser dominado pela crise. Mas só que quando Isaac coloca no seu coração o desejo de fugir da crise, Deus vai aparecer para Isaac e vai dizer: Isaac, permaneça na terra que eu te disser, porque ali eu te farei prosperar. Deus está dizendo: Isaac, não vai para o Egito. Por que Isaac não pode ir para o Egito? Porque Deus quer fazer ele prosperar. E a prosperidade de Deus não está condicionada à época que Isaac está vivendo. A prosperidade de Deus está condicionada à promessa que ele fez para Isaac. É Deus dizendo: Isaac, eu tenho algo para fazer na tua vida, mas se tu pegar tuas coisas e ir embora, não vai acontecer. Mas só que talvez Isaac olhou e pensou igual a gente: como é que eu vou viver dentro de um ambiente de crise? Como é que eu vou crescer dentro de um ambiente de crise? A Deus está dizendo: Isaac, fica tranquilo, porque eu não olho para a geografia terrena quando eu quero liberar promessa sobre a vida de alguém. Eu já vou começar a pregar, mas olhe para alguém que está do seu lado, esse crente bonito, e espelhe: fica tranquilo, o cenário que você está vivendo não condiz com a promessa, mas lá vai uma palavra de um homem, uma mulher de Deus para a tua vida. Mas se Deus mandou tu esperar, pode esperar com paciência no Senhor, porque maior dessa crise que cercou a tua casa, maior do que essa crise que cercou a tua família, é a promessa que foi liberada sobre a tua vida. E lá vai para quem tem mão para levantar. Deus vai dizer: por que, Isaac, eu tenho que ficar? Talvez Isaac se perguntou: por que eu tenho que ficar? Deus vai dizer: porque eu fiz uma promessa para o teu pai. Opa, a promessa que Deus fez, que Deus vai cumprir, não foi feita para Isaac, a promessa foi para Abraão. Mas Deus está dizendo: Isaac, tu não pode sair daqui, porque eu tenho promessa para se cumprir. Deus, mas como o Senhor me promessa, se eu nunca nem falei com o Senhor, mas a promessa eu fiz para o teu pai, e se eu falei com o teu pai, só o pastor já pregou comigo isso aqui. É Deus dizendo: Isaac, eu tenho um plano para a tua casa, eu tenho um plano para a tua família, eu tenho um plano para a tua descendência. E mediante a crise que se levantou, eu fiz a promessa primeiro. E se eu fiz a promessa, pode levantar a crise, pode levantar, redonda, sai e pé. Talvez tenha alguém desesperado, dizendo: o presidente mudou. Talvez tenha alguém desesperado dizendo: a esquerda vai dominar. Mas eu não fico nem na esquerda, eu não fico com a direita, eu fico com a Bíblia. Se ele falou que vai fazer, pode mudar governo, pode mudar presidente, pode mudar o Papa. Se ele falou que vai fazer, permaneça que ele faz. Aí Deus vai começar um relacionamento aqui, pastor Austin, com Isaac. E para Deus iniciar esse relacionamento com Isaac, Deus precisa que ele obedeça a direção de Deus, que Deus está dando para ele. Porque você pode perceber comigo aqui que a mesma chamada que Deus faz para Isaac é parecida com o que Deus faz para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou ainda, Deus vai mostrar. E Deus não fala para Isaac:
Fica na terra que eu estou te mostrando. Fica na terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo: Isaac, eu fiz promessa para o teu pai, mas só que quando eu comecei o relacionamento com ele, ele ouviu a minha voz e foi em direção àquilo que eu chamei. Mas só que eu tenho promessa para cumprir na tua vida. Mas o primeiro passo para a promessa se cumprir é tu entender que tu vai ter que confiar em mim sobre todas as circunstâncias. Então fica na terra, não a terra que eu estou te mostrando. Fica na terra que eu ainda vou te mostrar. Porque fé não é sentimento. Fé está atrelada à confiança que eu tenho em Deus. Porque se Deus fala para ele: fica na terra que eu estou te mostrando, ele vai ficar na terra. Mas ele está dizendo: não, Isaac, permaneça aí, porque eu vou te mostrar a direção que eu tenho para a tua vida. Então quer dizer, pastor, que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, a primeira coisa que ele vai pedir é: confia em mim, porque eu sei que eu estou fazendo. Eu sei que a crise bateu na tua porta, eu sei que a crise bateu na tua casa, mas se Deus está dizendo para tu acreditar, pode dormir tranquilo, pode descansar, até porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer, descanse o teu coração, ele vai fazer sobre a tua vida. Existe outro ponto aqui, que Deus não quer que Isaac vá para o Egito. Por que Deus não quer que Isaac vá para o Egito? Porque o Egito é a parte central do mundo, se assim possamos dizer, na época. Se ele vai para o Egito, a sua casa cresce, pastor. Se ele vai para o Egito, a sua vida muda. Aí Deus está dizendo: não vai para o Egito. Por quê? Porque Deus quer criar um relacionamento com ele. Aleluia. E se ele vai para o Egito, ele está seguindo os passos de seu pai Abraão, porque Abraão, mediante a fome, foi para o Egito. E o texto diz que Abraão vai para o Egito, cresce no Egito, prospera no Egito e sai do Egito grande, com alimento, com gado, com ouro, com prata. Sai do Egito por cima, lá ele cria aliança. Aí o primeiro passo que Deus quer fazer para criar uma aliança conosco: não pode ir para o Egito. Por que eu não posso ir para o Egito? Porque no Egito vai ter recurso para a tua vida. Se tu chega no Egito falando que é filho de Abraão, vai ter casa para você morar, vai ter gado para alguém te dar. Por quê? Porque Abraão é famoso no Egito. Aí Deus está dizendo: eu quero criar um relacionamento contigo. E para mim, que esse relacionamento tem que parar de ser dependente do teu pai. Porque eu não quero, Isaac, tu vive contando aquilo que eu fiz na vida de Abraão. Chegou a hora de tu começar a contar aquilo que eu decidi fazer na tua vida. Eu vou melhorar isso aqui. Deus está dizendo: Isaac, eu tenho algo para fazer por você, mas a história tem que ser eu e você. Para de ser dependente do teu pai. Porque se tu vai para o Egito, tu cresce porque teu pai crescer primeiro. Tu prospera porque teu pai prosperou primeiro. Tu vai, mas tu vai no nome do teu pai. Tu vai no nome da tua mãe. Eu quero algo diferente para a tua vida. Eu quero que quando alguém for pregar sobre você, fale o que eu fiz na tua casa, fale o que eu fiz na tua gerada. Alguém levanta a mão e eu gosto disso aqui. É Deus dizendo para ele: essa crise não veio para te matar, essa crise não veio para te ferir. Não sentindo nessa crise, pastor, tu vai começar a tua história com Deus. Tu vai começar a mudar tua... Esse camarada. Eu estou sentindo uma graça aqui, pastor Rocha. Quem tem mão para levantar, levanta, que eu vou liberar. Antes dessa prova, tu era um. Depois dessa crise, tu será outra. Antes dessa prova, tu contava o testemunho do pastor Rocha. Tu contava o testemunho do pastor Benino. Mas depois dessa, tu vai dizer: Deus fez na minha vida. Na minha casa, porque tu não pode ser crente de ouvir, tu tem que ser crente de Deus fazer. Lembra de Jó? Antes ele ouvia falar, calma aí, Jó, sacrificava pela madrugada, orava pelos filhos, mas não conhecia Deus, não. Eu só conhecia de alguém falar o poder que ele tinha. E depois da prova, eu sei quem ele é, eu sei que ele pode fazer.
que Isaac decide passar pela capital dos filisteus, que é Gerar, porque ali é caminho para o Egito. Abraão também passou em Gerar. Aí quando Isaac entra em Gerar, Isaac percebe: calma aí, cheguei no lugar que é bom. Por que esse lugar que é bom? Porque aqui é uma capital, é uma central dos filisteus. Então se está ruim onde eu morava, aqui está bom. Se Deus falou que eu não posso ir para o Egito, eu vou ficar em Gerar. Mas calma aí, pastor Austin, o senhor é bom de Bíblia. Eu nunca vi dentro da Bíblia Deus dizer para ele: fique em Gerar, porque Gerar onde eu te quero. Não, Deus falou para ele: eu vou te mostrar a terra. Ele quis ficar em Gerar porque ele escolheu permanecer em Gerar. E sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente não ouve Deus direito e começa a se permanecer em ambiente que Deus não quer que a gente permaneça. E o problema de permanecer em ambiente que não é de Deus é que a gente fica dentro dele, mas não ouve Deus falar. E lá vai. E para habitar em ambiente que não foi Deus que direcionou, ele tem que viver lá dentro, mas para viver ele tem que dar uma mentira. Ele olha para sua esposa e vai dizer assim: o rei descobriu que tu é minha esposa, ele vai me matar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que tu é minha irmã, vamos ficar aqui comendo, bebendo e descansando, mas não fala para ninguém que tu é casada comigo. Isaac está olhando para ele e só está pensando no seu próprio ponto de vista. Sabe por quê, pastora? Quem foge da direção de Deus tem que permanecer embaixo de mentira. E para permanecer embaixo de mentira, tem que se envolver com uma máscara para poder habitar em ambiente que não é bem-vindo. E o pior, segundo glória, é que quando o crente é assim, ele perde o foco para salvar a própria vida. Ele coloca a vida dos outros em risco. Quem está fugindo da direção de Deus, além de ser mau caráter, é mentiroso. Além de ser desobediente, é ingrato. Além de ser ingrato, é individual. Olhou e falou assim: eu falar que é minha esposa, vão querer me matar, mas para mim não morrer, eu vou falar que é minha irmã. Mas se alguém se deita com ela, a maldição cai na cidade. Talvez ele está dizendo: meu pastor, eu não estou nem aí para a cidade. Enquanto eu estiver vivo, é o que importa. Lembra de Jonas? Está dentro do barco. O barco está balançando. Ele deitou e falou: deixa virar. Eu é que não saio daqui, mas eu louvo a Deus, porque quando Deus quer algo sobre a vida de alguém, Deus decide abrir uma janela. E qual é a janela? É Abimeleque. Pode orar, está na tua terra, comendo do que tu deu e está mentindo para você. Eu não sei se tem crente corajoso aqui, mas se tiver, levanta a mão, pelo menos duas já levantou comigo. Quer me liberar, fica tranquilo. Se está vivendo em mentira, Deus vai abrir uma janela. Porque é melhor uma janela que entender a vontade do que uma mentira que destrói a casa de alguém. Eu vou liberar dessa casa. Deus vai começar a abrir janela. Porque é melhor Deus mostrar a verdade do que alguém morrer por causa da tua mentira. Sua esposa está brincando, mas só que o jeito de brincar aqui que a Bíblia vai se referir não era um brincar de criança ou de amigo, não. Eles estavam se acariciando como homem e mulher. De repente Abimeleque aparece da janela. Abimeleque vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo ali? Ele está mentindo. Eu não sei você, mas eu sou crente raiz. E se tem uma coisa que me deixa chateado é crente dizendo: Deus não envergonha ninguém, não envergonha para você. Se Deus quiser que revelar a verdade, Ele revela. Deus não envergonha ninguém,
vergonha não. Samuel está dentro da casa. Saul escondeu a ovelha. Saul escondeu tudo. Samuel perguntou: tu matou? Matei. De repente a ovelha vai começar a fazer barulho dentro do quarto. Tinha tanto momento para fazer barulho. Porque fez barulho quando o profeta está na casa. É Deus dizendo: por quê? Em ambiente que a verdade chega, a mentira vai ter que começar. Deus não envergonha ninguém, envergonha não. Natan apareceu, falou: Davi tinha um homem que só tinha uma ovelha, que te adotou, pegou na tua manda matar Davi. Esse homem é você, Davi. Deus me trouxe aqui para te dizer que a culpa disso é tua. Calma aí, pastor. Deus não envergonha ninguém, envergonha, porque Deus prefere ver o crente envergonhado do que o crente morto. Se for para te livrar, ele prefere te ver se esconder dentro de casa. Se for para te livrar, ele solta teu nome na rede social, porque é melhor tu voltar pro caminho chorando do que ficar escondido bem. Todas as vezes na Bíblia que Deus quer revelar algo, Deus usa uma janela. A janela dentro da Bíblia é um local de revelação. Lembra da arca? Noé está dentro da arca. Passou-se um período de dilúvio. Noé abre-se uma janela, pega um corvo e lança. O corvo foi, pastor, mas não voltou. Por que o corvo foi e não voltou? Porque corvo é ave de rapina. Corvo se alimenta de restos mortais, de carniça. Aí o corvo, quando saiu, mostrou para Noé: eu não estou na arca porque eu quero, eu só estou na arca porque não tem lugar melhor para ir. Aí Deus fala: Noé, vou te revelar que nem todo mundo que anda contigo está contigo porque quer. Tem gente que está contigo porque ainda não achou lugar melhor para ficar. E como é que faz? Abre a janela, solta ele que tu vai ver. Foi, mas não voltou. Foi e ficou por ele. Mas agora, Noé, solta a pomba, que a pomba vai, mas a pomba volta. Porque quem gosta de você pode encontrar ambiente melhor para ficar. Mas para não sair porque eu sou contigo. Aleluia! Tu tá chorando porque alguém te abandonou. Tu tá chorando porque alguém parou de te ligar. Tu tá chorando porque alguém te traiu. Não é pra tu chorar não. Deus abriu a janela pra te mostrar. Tem coisa melhor pra tua vida. Aleluia, Deus! Davi pegou a arca, voltou pra dentro de casa. Davi tá dançando, festejando, celebrando pela presença. Aparece Mical, aonde? Na janela. Olhou, cruzou o braço e falou: é, Davi, grande rei tu é, dançando ali, como qualquer um. Mical, a janela apareceu para mostrar para Davi: Mical não é intercessora, Mical é oposição ao teu ministério. Ainda vai dizer: Mical, eu não tenho culpa. Se Deus me levantou no lugar do teu pai e dos teus irmãos, Davi está dizendo: Mical, eu não estou nem aí para a tua oposição. Se for na presença dele, eu danço. Se for na presença dele, eu me alegro. Seguro glória que não vai mais uma para você na glória. Paulo está pregando, o culto está indo até tarde. O jovem está na janela, porque nem todo mundo que está no culto está envolvido com o culto. E a janela revelou quem é e quem não é dentro da igreja. O jovem caiu, vitória, alguém falou: morreu, acabou, é o fim. A história vai dizer, profeta, que só um poderia decretar morte. Tinha que ser médico. Aí vem Lucas, autor do evangelho, falou: eu sou médico de carteirinha, estudei nas melhores faculdades romanas. Botou a mão e falou: pela medicina está morto. Paulo desceu e falou: Lucas, tu pode entender de faculdade, mas sendo no culto, quem sabe quem morre sou eu. Jovem, pode levantar, ainda tem vida, porque ainda segura, ainda que a janela revelou quem é e quem não é.
Chama Isaac, mas Isaac, tu botou em vida eu e todo o meu reino. Aí Isaac falou, porque eu estava com medo de morrer. Ele falou, então fica tranquilo, Isaac. Chama todos os oficiais. Abraça Isaac e vai dizer, a partir de hoje, quem tocar em Isaac, a partir de hoje, quem tocar na esposa de Isaac, vai se ver comigo. Estou debaixo da minha proteção. Guardar Isaac. Aí o texto diz que Isaac estava em Gerar há muito tempo. Vamos voltar para aquilo que eu estava pregando? Se Isaac estava em Gerar há muito tempo, por que Deus não está falando com ele? Então quer dizer que alguém que tem promessa, mas só que não está ouvindo mais Deus falar. Porque está permanecendo em ambiente que Deus não mandou. Aí o texto vai dizer que ele tem promessa. Qual é a promessa? A prosperidade em tempo de crise. Está na mentira, Deus não se manifesta. Porque Deus não tem compromisso com o crente mentiroso. E vou continuar pregando. Quando a mentira revela, vai dizer o texto, e plantou Isaac, isso aqui você conhece. Plantou uma semente e colheu 100 vezes mais daquilo que plantou. Isso é milagre. Mas para acontecer milagre, primeiro Deus teve que tirar a mentira. Então você reparou comigo que a mentira não veio para matar. A mentira veio para movimentar ele a viver aquilo que Deus tinha preparado na vida dele. Porque quando Deus quer fazer algo na tua vida, aí eu entro. Deus, ele pode até te envergonhar, mas a vergonha vem acompanhada de uma dupla honra para a tua casa. Deus trouxe a vergonha para mostrar para ele, eu não quero isso para você, eu tenho coisas maiores para a tua vida. E quando ele planta, ele colhe, aí ele começa a prosperar, pastor. É aqui que eu chego para começar a pregar e acabar. Quando ele começa a prosperar, vai dizer que os habitantes de Gerar ficam com inveja. Começou a crescer, começou a prosperar, começou a dar certo. Chamaram Abimeleque e falou, Abimeleque, tem que botar Isaac para fora. Por que tem que botar Isaac para fora? Está crescendo muito, está prosperando muito. Mas calma aí, Abimeleque não era amigo de Isaac? Não foi Abimeleque que bateu no ombro e falou, Isaac, eu estou contigo, se alguém se voltar contra você vai se ver comigo? Entendeu? Mas só que a prosperidade revelou, profeta, que nem todo mundo que bate no meu ombro está comigo em todos os momentos. A prosperidade serviu para mostrar, tem gente que só anda comigo, profeta, porque está me vendo mal. Existe um ditado que é famoso, tem gente que quer te ver bem, mas nunca quer te ver melhor do que ele. Tem gente que vai te ligar, porque prega, mas não prega mais do que eu. Então pode continuar, vou continuar te indicando igreja. Mas se vê Vitória que tu tá cantando muito, fecha a Vitória, porque se ela for na porta que eu abri, vai fechar a porta pra mim. Tem gente que bate no nome e fala, prega muito, vai crescer, mas vai olhar pra você e vai dizer, indica fulano, indica não, porque tá pregando muito. Se ele for lá, a porta fecha pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ele pra fora, porque enquanto está na prova, enquanto está na crise, enquanto está na mentira, tem gente que está do teu lado, mas começou a crescer, começou a prosperar. É Deus dizendo, Isaac, essa semente eu não estou te dando, eu não estou fazendo brotar, porque tu foi para onde eu direcionei. Não, essa semente é para mostrar que tu está andando com quem não é para andar. Então, Isaac, sai desse ambiente aí. Oh meu Deus, eu vou liberar isso aqui, rebanda, sai, em pé. Deus vai começar a crescer algumas áreas na tua vida, só para te mostrar quem é teu amigo e quem não é, quem anda contigo e não anda, quem fala contigo, mas só que por trás está desejando teu mal. É Deus dizendo, Isaac, já que tu não quer sair de Gerar, eu vou te mostrar, Gerar não é ambiente para tu permanecer. Pega as coisas e vai embora. Porque já que tu não quer sair, Deus te expulsa. Deus é tão bom, se eu não quiser sair, ele me arranca, mas mentira.
Se tu não conseguir sair por bem, Deus vai fazer tu sair por mal, mas vai te tirar. Se tu não tiver coragem de cantar de mente, mas eu gosto dele, mas eu gosto dela, mas eu amo tanto, tá sofrendo à toa. Se não conseguir sair por bem, Deus vai começar a te arrancar de algum lugar. Deus vai começar a tirar algumas amizades. Vai doer, mas vai ser cura pra tua vida. E aí, enquanto Abimeleque está falando com Isaac, os homens de Gerar foram no poço e começaram a lançar pedra. Por que eles estão querendo lançar pedra? Quem cavou o poço foi Abraão. Se a gente deixar o poço aqui, Isaac vai dizer que é dele por direito. Então, o primeiro passo, vamos expulsar e vamos começar a tampar os poços. Quando eu falo de entulhar o poço aqui, é aqui que eu queria chegar. Eu falo de querer apagar o passado. Começa a lançar pedra no poço. Começa a entulhar o poço, porque querem te humilhar. E para te humilhar, querem fazer que alguém esqueça tudo aquilo que tu fez, quem tu era no teu passado. Meu Deus. Começaram a entulhar o poço, pastor Washington. Mas só que Isaac vai. Isaac sai da cidade, mas só que fica no campo de Gerar. Cava o primeiro poço. Cavou. Quando ele acaba de cavar e jorra água, alguém vai aparecer e vai dizer: o poço é meu. Isaac vai olhar. Vai colocar o nome do primeiro poço. Isaac vai colocar o nome do primeiro poço em inimizade. Aí Isaac larga o poço para trás. Por que Isaac deu o nome para o poço e foi embora? Porque ele está dizendo: aquilo que causa inimizade não serve para mim. A primeira coisa que você precisa entender: aquilo que é de Deus para a tua vida não vai trazer inimizade para dentro da tua casa. Aquilo que está trazendo inimizade não é promessa de Deus para a tua vida. Primeiro poço, bota o nome de Sidna, inimizade. Vai, cava mais um poço. Quando ele cava esse poço, ele vai vir outro e vai dizer: esse poço é meu também. Deixa aí. Ele pega as ferramentas, chama os seus pastores para ir embora e bota o nome de Ezequiel, contenda. O que Isaac está ensinando para a gente? Se causa contenda e está gerando inimizade, não é de Deus para a minha vida. E sabe qual é o conselho para a vida de alguém? Aquilo que não é de Deus, tu não briga para permanecer. Aquilo que não é de Deus, tu vira as costas, deixa para trás e vai embora. É a Bíblia que me ensina que eu não devo permanecer em ambiente que eu não sou bem-vindo. Sabe por que tu está sofrendo? Está brigando para ficar em lugar que ninguém te convidou. O próprio Jesus vai dizer para os discípulos: eu estou na cidade, não foi bem recebido, bate o pé, leva nem poeira, vira as costas e vai embora. Porque já que não te querem lá dentro, não fica discutindo para permanecer, pode ir embora. Aí Isaac pega e vai embora e vai cavar mais um terceiro poço. Quando ele cava, esse poço vai começar a jorrar água. Ele vai colocar o nome de Rebote, lugar de alagamento de tenda. Porque ele vai entender: se aqui não teve briga, se aqui não teve inimizade, é porque Deus me escolheu para estar aqui. Mas só gente, segura o gole, daqui a pouco tu libera. Mas só que a minha pergunta é simples: se o poço era de Abraão, por que Isaac não discutiu para permanecer? Não discutiu. Se o poço era de Abraão, era direito dele. Se foi ele que cavou, era direito dele. Ah, se fosse o pastor Danilo, já que quer o poço, eu vou jogar pedra em dentro de novo e vou embora, vai ter que cavar. Mas só que Isaac falou: deixa eles beber da água que jorrou nesse poço. Porque o segredo da água jorrar não está no ambiente onde eu cavei. O segredo da água jorrar está na promessa que está sobre a minha vida. Então, independente de onde eu cavar o poço, uma hora vai ter que jorrar água. Porque a promessa não está condicionada ao lugar. A promessa está condicionada à pessoa aonde vou colocar a planta nos teus pés. O lugar será abençoado. Não é o lugar, é quando eu piso, o ambiente muda.
segredo, promessa, e promessa não está no chão que eu piso, promessa está na minha cabeça. É mandar a palavra nasce. Pega assim, eu vou liberar isso aqui pra vida de alguém baixou hoje. Pode abrir igreja aqui do lado. Pode levantar a igreja do povo de Deus. Já que o lado é bom, vai dar bom pra mim. Mas o problema não é a terra. O problema é o céu. O que faz a diferença não é a rua. Enquanto eu tiver promessa, vou pisar vai acontecer. Vou pisar vai acontecer. Vou pisar. Lá vai. Lá vai. José foi vendido como escravo. Chegou na prisão, governou a prisão. Foi pra casa de Potifar, governou a casa de Potifar. Foi pro palácio, governou o Egito. Porque a promessa não estava no lugar. A promessa era José. Onde eu pus a governo. Onde eu pus a governo. Onde eu pus. Quem tem promessa? Aonde pisa, a promessa acontece. É só dar assim, cara. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Talvez tu chegou nesse mundo chateado. Talvez tu chegou aqui preocupado. Pastor, eu acho que estão fazendo uma curva para fechar a loja. Pastor, eu acho que estão fazendo trabalho para me tirar do meu emprego. Pastor, estão fazendo fofoca. Mentira. Contenda para acabar com o teu ministério. Pode ficar tranquilo. Deixa eu falar quem quiser. Deixa eu levantar quem quiser. A promessa está sobre a tua vida. E se tu for embora, a promessa vai contigo. Se tu mudar de emprego, a promessa vai contigo. Se tu mudar de empresa, a promessa vai contigo. Pode mudar de bairro, pode mudar de casa, pode mudar de rua. Aonde for, a promessa vai. Ele sabe que quem tem promessa não precisa brigar por oportunidade. Quem tem promessa continua se movimentando, que uma hora a promessa se cumpre. Eu estou terminando. Olha para alguém que está do seu lado, vai, diz para ele, fica tranquilo. Quem tem promessa não briga por oportunidade. Quem tem promessa anda de cabeça erguida, porque uma hora ela vai se cumprir. Cavou, tomou, pode ficar. Cavou, é meu, fica pra você. Cavou, é meu, pode beber essa água. Cavou, é meu, vou embora. Mas calma aí, tu é bobo. Tu virou o quê? Todo mundo pisa, todo mundo te expulsa, todo mundo fala não. Eu sei que eu tenho promessa. Se tomar o poço daqui, eu vou cavar do outro lado da rua. Vai jorrar água também. Porque quem me chamou, me deu autoridade. Se brigou comigo aqui, eu pego em outro lugar. Porque a porta vai continuar aberta. Porque não foi o homem que me levantou. Quem me levantou foi Deus. Então eu cavo aqui e jorra água. Cavo lá e jorra água. Piso lá na água. Aonde ele pisa, pode ser o pior lugar. Ele pode cavar um poço no alto do monte. Vai jorrar água. Porque quem dá água é Deus. Quem dá água é Deus. Aí ele achou o lugar. Porque aquilo que é de Deus alarga fronteiras da tua vida. Guarda isso aqui, se tu gravar isso aqui, eu volto para minha casa feliz da vida. Aquilo que é de Deus para você, não caça contenda. Aquilo que é de Deus para você, não causa inimizade. Aquilo que é de Deus para você, dá crescimento para tua casa, dá crescimento para tua família, dá crescimento para o teu ministério. Aí para concluir o texto diz que ele foi. Dali Isaac foi para Berseba. Pastor, finaliza aqui agora. E naquela noite, o Senhor apareceu para ele. Você percebeu comigo? Que só existem dois pontos que Deus se manifesta: no começo da história e no final. Aleluia. Porque Isaac saiu de Gerar e entrou em Berseba. Quando ele sai de Gerar e entra em Berseba, Deus decide se manifestar para ele naquela mesma noite. Deus não esperou o amanhecer.
No mesmo dia ele chegou, Deus se manifestou. Concluo agora no pensamento para você. Porque Gerá significa local de pernoite. E Beceba, poço de aliança. É Deus dizendo: para mim se manifestar na tua vida, eu preciso fazer aliança contigo. Porque Gerá é lugar de passagem. O problema do silêncio de Deus é que tu decidiu fazer daquilo que era para tu passar ambiente de moradia. E Deus não quer que tu permaneça em ambiente de passagem. Deus quer se manifestar em lugar de aliança. O que é ambiente de passagem? Tu vem para culto quarta. Na quinta tu tá no bairro de novo. Vem para a igreja de passagem. Tu vem para culto quarta. Na quinta tá bebendo, fumando e xingando de novo. Tu tá fazendo da igreja lugar de passagem. Deus não quer que você passe daquele lugar de passagem. Deus quer que você passe daquele lugar de aliança. Aqui não é Gerá, aqui é Beceba. Quando ele decide fazer aliança com Deus, Deus decide se manifestar para a vida dele. Conclua aqui, meu pastor. Sabe por que Deus se aquietou na tua vida? Porque Ele está fazendo da casa dele local de passagem. Quer que Deus volte a falar? Comece a fazer aqui local de aliança. Quer que essa palavra fale o nome do Senhor?